Aleluia, Jesus. Te adoramos nesta manhã, Pai, pelo Teu impressionante amor, Senhor, nas nossas vidas. Que nos encontraste, Senhor. Senhor, nós não Te encontramos, mas nós fomos encontrados por Ti, Pai. Senhor, obrigada, Jesus, porque Tu nos encontraste. No Teu amor tão grande, incalculável e imensurável, Pai. Cada um que está aqui, Pai, foi encontrado por Ti. Pai, nos sentimos extremamente amados, acolhidos, Senhor, amparados, Pai, porque temos um Pai perfeito. O amor perfeito nos alcançou. Obrigada, Deus, por essa manhã. Obrigada por mais uma semana. Obrigada pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, porque sabemos que porque Tu nos amou, nós hoje estamos aqui e podemos Te glorificar. Podemos glorificar o Seu nome. Podemos exaltar o Teu nome. Podemos ter uma esperança de uma vida eterna contigo. Aleluia, Pai, aleluia. Obrigada, obrigada, Pai, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus, aleluia. Graça e paz, amém. Glória a Deus, podeis assentar. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um que está aqui e os que estão assistindo. Deixa eu ver se o óculos deu certo. Amém. Aleluia. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Uma manhã boa, né? Uma manhã boa para nós ouvirmos mais da palavra do Pai, né? Glória a Deus. Vocês são aroeira, viu? Porque estiveram aqui à noite ontem. E estão aqui, amém? Aroeira, glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês, amém? Aleluia. Queridos, nós estamos estudando o capítulo 7. Aleluias. Glória a Deus. Nós estamos estudando o capítulo 7 desse livro, né? Diga assim, Moisés começou semana passada, né? Deu a primeira parte desse capítulo e hoje eu vou dar a segunda parte desse capítulo. Amém? Amém? Amém. Vocês tomaram café? Um cafezinho para esquentar? Amém. Glória a Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 7, a segunda parte do capítulo 7. Amém? O capítulo que nós estamos estudando, ele diz o seguinte: exatamente que tipo de pessoas Deus escolhe para cuidar dos nossos negócios. Então é sobre isso que nós estamos falando. Que tipo de pessoa Deus escolhe para cuidar das suas coisas. Semana passada, no domingo anterior, nós vimos com o nosso mestre Moisés que Deus escolhe as pessoas para cuidar dos seus negócios, não pela sua intelectualidade ou pelo seu financeiro. Mas Deus escolhe as pessoas para cuidar dos seus negócios pela disposição do coração. Fala, disposição do coração. A disposição de um coração humilde. Então Deus, Ele nos escolhe, Ele nos escolheu, não pela nossa intelectualidade, pelo nosso poder financeiro, não que Ele não use isso, amém? Ele usa isso. Se a sua intelectualidade, o seu poder financeiro é para a glória dEle. Mas não foi por isso que você foi escolhido. Você foi escolhido pela disposição do seu coração, por um coração humilde. Porque Deus, só Deus, de fato, conhece o coração do homem. E por isso Ele te escolheu. Por quê? Ele quer usar eu e você. Amém? Fala, Ele quer me usar. Amém. Então Ele o trouxe ao mundo para realizar algo. Algo grande na sua vida e por meio da sua vida. Por isso que Ele te escolheu. Ele não escolheu só algumas pessoas que estão aqui. Amém? Ele escolheu todos nós que estamos aqui para um grande propósito. Ana, eu acho que eu ainda não sei o meu propósito, mas no Senhor você vai encontrar. Porque é Ele que coloca o propósito no nosso coração. Não somos nós. Não é algo que nasce de nós. Nasce do coração de Deus em nós. E se realiza por meio de nós. Então, desde o momento que você recebe a Cristo, ou seja, você nasceu de novo. Quantos que estão aqui nasceram de novo?
Glória a Deus. Fala um glória a Deus bem alto. Quantos aqui nasceram de novo? Glória a Deus. Amém. Isso mesmo. Todos nós que estamos aqui, nós nascemos de novo. E a partir do momento que nós nascemos de novo, a gente recebe muito do próprio Jesus. Então, eu falei no início, né, que Deus não nos escolhe pelo nosso currículo intelectual, mas Ele nos escolhe por um currículo espiritual. Mas esse currículo espiritual é Ele que coloca em nós. Amém? Então, há um currículo espiritual, mas é Ele quem põe em nós. Então, aqui, eu amei muito essa parte que foi me dada, né, que foi me conferida, né, foi confiada a mim. Porque, queria dizer, eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente sair daqui, a gente não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Amém? Não porque eu estou falando, mas pelo que a palavra está dizendo ao meu respeito e ao seu respeito nessa parte desse capítulo. Amém? Nós não vamos sair da mesma forma se nós crermos na palavra. E nós cremos, nós vivemos pela palavra, nós declaramos a palavra. Então não tem como nós sairmos daqui da mesma forma que nós entramos. Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender, que tem no seu currículo espiritual, que foi Deus que colocou, você nasceu pelo poder de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra no livro de João, capítulo 1 e versículo 12. Meninos, eu estou usando a NVT, tá? Eu esqueci de avisar, mas eu estou usando a NVT. Eu coloquei os versículos na NVT. Amém? Glória a Deus. Mas a todos que... É NVT essa aí? É, né? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Algumas versões vão dizer o seguinte: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pedro, coloca para mim uma versão que diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Talvez, acho que a Ara está dessa outra forma. A Ara, ela está, deu-lhes o poder. João, capítulo 1, isso. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Todos nós que nascemos de novo, a palavra nos diz que nós recebemos, Ele deu-nos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Queridos, nós nascemos de novo e agora nós temos o DNA, nós temos a genética de Deus e por isso nós temos o poder de Deus nas nossas vidas. E quando você vai ler sobre o que significa poder, até o próprio autor usa, ela vem da palavra dunamis. E acho que a gente já ouviu muito essa palavra aqui, né? O dunamis. O que quer dizer dunamis? É algo explosivo, é de onde vem a palavra dinamite. Quando você pensa na dinamite, o que a gente pensa? Numa explosão. Dinamite vem da palavra dunamis. Então, dunamis é algo explosivo, dinâmico, cheio de uma capacidade fenomenal. Foi isso que eu e você recebemos. Nós recebemos esse dunamis de Deus. Deu-lhes o poder, Deus nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós somos capazes, temos poder e temos força o suficiente. Amém? Porque foi nos dado isso no momento em que nós aceitamos a Jesus. E todos nós aqui aceitamos. Amém? Aleluia. E como filhos de Deus, foi nos dado o poder. Aleluia. E hoje, você, munido desse poder que foi lhe dado, você é um verdadeiro dínamo. Sabe o que é um dínamo? É um gerador de força. E você fala, eu sou um dínamo. Um gerador de força, do poder de Deus, amém? É do poder de Deus. Então agora, porque você nasceu pelo poder de Deus, você hoje tem esse poder, você é um gerador de força. Então você e eu podemos fazer tudo aquilo que Ele colocou em nós, porque o poder já está em nós, amém? Outra coisa que tem no nosso currículo espiritual que Ele colocou, primeiro, nascemos dele. E o segundo, que você é criação, vou colocar aqui, é criação especial de Deus. Amém? Aleluia. Amém? Você é criação especial de Deus. Abram lá em Efésios, capítulo 2 e versículo 10. Aleluia.
Aí vocês podem usar a NVT porque ela fala da obra-prima. Ela tem outra palavra, tá bom? Amém? Efésios capítulo 2, versículo 10. Você é uma obra-prima do Senhor. Olha o que Paulo nos diz sobre mim e sobre você. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Queridos, toda vez que você vê essa expressão, a fim de que, é a finalidade para que algo aconteça. Então a Bíblia, ela de fato é autoexplicativa. Porque tudo que a palavra de Deus nos diz, ela tem uma finalidade para ser. Então toda vez que você ler alguma passagem que tiver a fim de que, ali está a finalidade para o que aquele versículo está proposto. Então, quando Paulo diz, nós somos a obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras. Ou seja, você é uma obra-prima, Deus lhe fez, você é uma criação especial, porque você tem uma finalidade, a fim de que você realize as boas obras que Ele de antemão planejou para você. Quem planejou as boas obras para você? Fala, Deus. Ele planejou as boas obras. Ele já planejou tudo que é para você fazer. Ele já, no reino espiritual, querido, já está tudo planejado. Nós só precisamos fazer. Amém? E muitas vezes, se não estivermos preparados, precisamos estar preparados. Amém? Mas Ele já planejou. É isso que a palavra de Deus nos diz. Então, quando Deus terminou de torná-lo novo, você se tornou uma obra-prima. Às vezes a gente ouve muito falar em obra-prima, né? Obra de arte, obra-prima. Você sabe o que quer dizer obra-prima? Vocês sabem o que quer dizer obra-prima? Obra-prima é a mais bela obra de um artista. É isso que significa obra-prima. É a mais bela obra de um artista. Isso quer dizer obra-prima. E a Bíblia diz, e Paulo diz que você é obra-prima. Amém? E a Bíblia diz, e Paulo me diz para mim e para você, que nós somos a obra-prima. Ou seja, nós somos a mais bela obra do artista. Não é de um artista, é do artista. Ah, queridos, eu até mandei essa EBD para os pacientes meus que têm alguns problemas de autoestima. Eu falei, assiste isso aqui, ó. Porque, queridos, nós não vamos sair daqui da mesma forma. Amém? Porque muitas vezes a gente tem umas questões nessa área por não crer naquilo que de fato nós somos. Amém? E aí, pensando na obra-prima, eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Essa imagem foi um quadro. Esse quadro, queridos, ele é atribuído a Leonardo da Vinci. Por que a gente fala que é atribuído? Porque, na verdade, até hoje eles não sabem, eles têm certeza que tem o dedo de Leonardo da Vinci, mas não têm certeza que foi uma obra só dele. Eles acreditam, quem estuda, né, quem estuda arte, os especialistas, eles acreditam que essa obra foi uma obra de Leonardo da Vinci. Mas alguns historiadores acreditam que teve o dedo de alguns estudantes, alguns alunos dele. Então, eles não têm certeza. Mas, como eles não têm certeza, mas eles acreditam que essa obra, Salvator Mundi, né, o Salvador do Mundo, ela foi pintada por Leonardo da Vinci. E eu estava vendo, lendo um pouco sobre essa obra, e eu queria trazer para vocês, porque eu achei muito interessante a história dessa obra. Os especialistas, claro, né, que estudam a arte, eles têm uma ideia pela tela, pela pintura, quando a obra foi feita. E essa obra, ela foi feita, eles acreditam que foi lá meados do século XII, essa obra foi pintada para o rei da França, para um daqueles reis da França, que eram vários, né? Eram 1, 2, 3, eu não lembro agora o nome do rei da França do século XII. Mas ela foi pintada para o rei da França. Foi dado de presente, né? Porque naquela época, né, o Leonardo da Vinci pintava era para os reis, né? Para a monarquia. E essa obra foi dada para um rei da França. E aí depois essa obra foi passando. Depois ela foi para a Inglaterra. E assim foi passando séculos por séculos. Essa obra foi indo de monarcas e monarcas. E eles foram sendo adquiridas, acho que por causa de guerra, porque às vezes compravam. Eu sei que essa obra, ela foi passando. E aí lá em 1900, meados, no início de 1900, um conde comprou essa obra. Essa obra chegou e ele comprou. Ela hoje está restaurada, ela não era assim. Ela está restaurada. E ele comprou essa obra e ficou com ele. Só que em 1959, mais ou menos, os descendentes desse conde que comprou,
Ele vendeu essa obra por 45 libras esterlinas. E 45 libras esterlinas dá R$329. Eles não tinham noção do que eles tinham na mão. E os descendentes venderam por R$329 essa peça. E aí, isso foi no início, foi em 1959, mais ou menos. Mas em 2005, essa obra voltou para as mãos dos curadores, para a mão dessas pessoas de museu. Essa obra apareceu. Quando essa obra apareceu, o que eles fizeram? Eles restauraram a obra. Restauraram toda essa obra, fizeram toda a restauração dessa obra, e aí ela passou a valer mais. E aí, a primeira vez que ela foi a leilão, esse quadro, gente, é um quadro de 55 por 65 centímetros, é bem pequenininho. Aí, essa obra, a primeira vez que foi a leilão, ela já tinha um valor maior. Já foi leiloada por 128 milhões de dólares. Uma obra que foi vendida por R$329. As pessoas não sabiam a riqueza que tinha. Só que, isso acho que em 2005 ela foi descoberta e eles foram trabalhando. Eu sei que em 2017, essa obra, Salvador Mundi, ela foi leiloada em Nova York por um sheik, um príncipe saudita. Né? Eles não falaram quem era a pessoa, mas essa obra ela foi leiloada num leilão em Nova York e hoje ela é considerada a obra mais cara do mundo. E sabe quanto que hoje, sabe por quanto ela foi leiloada? Depois eles descobriram que esse sheik saudita, ele estava representando o Ministério da Cultura dos Emirados Árabes. Mas sabe por quanto essa obra foi leiloada? Sabe por quanto ela foi comprada? 450 milhões de dólares. E hoje ela é considerada a obra mais cara do mundo. Porque eu fui procurar qual era a obra mais cara do mundo quando eu vi que eu sou uma obra-prima. Eu falei, eu quero ver quem é a obra mais cara desse mundo. E eu descobri que é ela. Essa aqui hoje é considerada a obra de arte mais cara. 450 milhões. Em reais, eu vi no Google, né, gente, que eu não ia fazer essas contas. Mas em reais, vale 2 bilhões, eu não sei nem medir. Essa obra vale 2 bilhões, 608 milhões e 607 mil reais. Você consegue mensurar o valor dessa arte? Em reais ela custa isso, em dólares é 450 milhões de dólares. O que eu quero dizer isso com você? Eu acho que você já entendeu. Primeiro, o valor de uma obra é dado por aquele que compra. Amém? O valor de uma obra é dado por aquele que compra. Porque uma pessoa vendeu por 329. Vale 47 libras esterlinas. O valor de uma obra, queridos, vale o valor que aquele que compra. E você pode olhar para essa obra, que inclusive ninguém sabe onde ela está guardada, de tão valiosa que ela é. Ninguém sabe onde ela está guardada, mas ela está guardada. E você pode olhar para essa obra e falar, uau, isso é muito valioso, é muito dinheiro. Mas um sheik, um príncipe saudita, disse, ela vale 450 milhões de dólares. E uma obra, ela é dada pelo valor daquele que compra. Se você está achando que isso é valioso, você vale muito mais do que qualquer obra de arte desse mundo. Porque o valor que se dá para aquele que compra é o comprador que dá. Aleluia! E foi Deus que deu o valor por você, que foi o sangue de Jesus. É o comprador que dá o valor, queridos, é o valor, é o comprador. E o nosso Pai, Ele deu o maior valor, Ele deu o sangue do Filho dEle. Isso aqui não é nada, nenhuma riqueza do mundo é nada, comparado a você e a mim. É isso que Paulo está dizendo, você é a obra-prima do artista. Você é a obra-prima, não é de um artista, é do artista. Foi a vida dele pela sua vida. O sangue de Cristo é impagável, não tem como calcular em milhares e bilhares e bilhares de dólares. É por isso que você é uma obra-prima e você é especial para Deus. Então, queridos, não tem porquê. Eu lendo, eu estudando e orando, falando, Senhor, nós como cristãos não deveríamos ter problema na nossa autoestima. Porque o problema na autoestima é porque você muitas vezes não sabe quem você é, você acha que você não tem valor. E olha o tanto que você vale, meu querido. Só que as pessoas não pegam a palavra como a sua referência. Elas pegam qualquer outra coisa. Elas pegam seres humanos, elas pegam situações, mas elas não pegam o próprio Pai. Então você
Eu sei que você já sabia, mas hoje você vai sair daqui mais convicto que você vale mais do que a obra-prima mais cara desse mundo. Amém? Porque quem deu o seu valor foi Deus. Ele foi lá e te comprou e falou assim: ele vale o sangue do meu filho, então eu compro ele. No leilão ele foi lá e arrematou você. Amém? Ele foi lá e falou assim: esse aqui é meu, esse aqui é meu. Ele levantou, nos leilões, né, levantava as bandeirinhas. Ele levantou a bandeirinha, era só o sangue de Cristo. Ele só levantava a bandeirinha e ele saiu nos resgatando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus é lindo, queridos. Então, antes de nascer de novo, você podia de fato não valer nada, porque éramos pecadores. Nós merecíamos a morte, mas hoje não. Hoje nós somos a obra-prima do nosso Pai, a obra mais bela que Ele criou. Então, eu e você, queridos, nós todos os dias precisamos ajustar o nosso modo de pensar e de falar para refletir quem realmente nós somos. Você e eu precisamos o quê? Ajustar o nosso modo de pensar. E nós já sabemos, a gente está sempre falando em nós, já sabemos, sobre tudo que a gente deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração. Nós sabemos que tudo está na nossa mente. Eu preciso ajustar o meu modo de pensar com o que a palavra diz ao meu respeito. Porque se eu não ajustar a forma como eu penso, eu posso achar que, eu não dou conta, eu não posso. Quantas pessoas estão travadas na sua vida, e eu falo na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida física, porque acha que não pode, que não dá conta, que não merece. Não merece. Então nós temos que ajustar com a palavra de Deus a forma como a gente pensa, porque a gente sabe que dependendo da forma, claro, o que a gente pensa, nós vamos sentir e vamos ter atitudes. Quando você entender, todo dia você entender que você é obra-prima do seu Pai, você ajusta o seu pensamento e você vai andar nessa nova vida. Amém? Você vai andar nessa novidade de vida, que é a vida de quem nasceu de novo. Amém? E quando você entende que você é muito valioso, como a pastora falou aqui na conferência, né? Você é rara, você é cara. Ela estava falando da obra-prima. Então, quando você entende que você é caro, que você é raro, você não vai se envolver em qualquer situação. Amém? Porque você sabe o seu valor. E por isso você não vai se envolver em qualquer situação. Amém? Glória a Deus. E também você tem um tesouro mais rico. Você tem o tesouro mais rico de Deus dentro de você. Você tem, acho que eles não entenderam, né? Você tem o tesouro mais rico dentro de você. Amém, glória a Deus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluia, versículo 7. Agora nós mesmos somos como frágeis, vou ler aqui, está melhor. Agora nós somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Então, dentro de nós, e Paulo nos compara a um vaso de barro. Por que ele nos compara a um vaso de barro? Paulo, para deixar mais claro as suas cartas, né, para que as pessoas entendessem melhor, ele fazia muita analogia com coisas da realidade dele. Então lá, com certeza, tinha muitos vasos de barro, né? E ele nos compara a um vaso de barro. Agora nós mesmos, como? Não é que a gente é um vaso de barro, é como, amém? Como vasos frágeis de barro contém esse grande tesouro. Aleluia. O Espírito Santo, queridos, é esse tesouro que habita em nós. Amém? Então, Deus, Ele colocou o seu mais rico tesouro dentro de você. É isso que Paulo está dizendo para nós. Como vasos frágeis, assim nós guardamos o maior tesouro do Pai. Então o Espírito Santo, nós já entendemos que nós nascemos pelo poder de Deus. Nós já entendemos que nós somos especiais, nós somos obra-prima de Deus. E agora a gente já sabe que a gente tem o maior tesouro dele dentro de nós, que é o Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo é esse recurso infinito de poder, de dons, de talento, de força. Para quê? Para nos equipar a fazer tudo aquilo que Deus nos colocou no nosso coração para que nós façamos. Então, vem do Espírito Santo todo esse poder que já está em nós, para nós fazermos tudo aquilo que precisamos fazer. E quando Paulo nos compara ao vaso de barro, ele está querendo comparar a fragilidade do ser humano. Porque o ser humano é frágil?
Não é? Gente, nós somos frágeis. Às vezes a gente se corta com papel. Já viu que papel corta isso aqui? E o corte é enorme. Enorme não, né? Eu sou exagerada. O corte é pequeno, mas dói demais, né? Eu sou mole, então dói muito. Então, a gente tem um corpo frágil. O dedinho, parece que o dedinho só serve para bater na quina. E eu sei que ele não serve só para isso. Eu sei, Deus, que ele serve para outra coisa. Mas parece que é só para isso. Já viu você bater um dedinho, gente? É uma dor horrível. O que é isso? A fragilidade desse corpo humano. Assim como um vaso. Um vaso, ele pode ser bonito do jeito que for. Se ele for de barro e ele estiver aqui na minha mão e ele cair aqui, ele vai se estrabechar todinho, vai quebrar todinho. Assim é o ser humano. O ser humano, ele pode sim se quebrar por causa dessa humanidade, por conta dessa fraqueza. Então, ele quando diz que nós somos como jarros frágeis de barro, ele está querendo dizer exatamente isso, por conta da nossa fragilidade. Mas ele diz o seguinte, que Deus colocou o maior tesouro dele dentro de mim e de você. Amém? Sabe, e aí quando a gente pensa nisso, se você pensar, em todo o mundo, queridos, há vários museus que guardam os maiores tesouros dessa terra. Há vários museus. No Egito tem um museu onde guarda toda a história que, claro, que sobreviveu, né? Mas é tão rico o Museu do Egito, porque lá guarda toda a história do Egito Antigo. Então, lá tem sarcófago, que chama os túmulos, né? Lá tem os sarcófagos dos faraós, lá tem os pés, aquelas coisas gigantes, já tem uns pedaços de pés. Lá tem toda a riqueza, ela está guardada em um museu. No Museu de Louvre, que é em Paris, estão guardadas as mais belas obras de arte e carisma. Por quê? Quando as pessoas têm algo valioso, elas colocam no lugar o quê? Fala, seguro. As pessoas, elas pegam as suas maiores riquezas e elas colocam em lugares seguros. E no Egito, na verdade no Egito, inclusive, nem todas as obras estão expostas para o turista. Até porque eles já foram saqueados e eles já tiveram muitas obras deles roubadas. Então, hoje, as obras mais valiosas do Egito não estão nem na exposição. Elas estão naquele museu, mas estão guardadas em câmaras fechadas, em câmaras protegidas por ouro. É uma coisa surreal. É assim que as pessoas guardam os maiores tesouros. Em museus, em uma fortaleza, tudo ali tem um seguro altíssimo. E aí a gente pensa, quando Deus procurou um lugar para que o seu Espírito Santo habitasse, Ele escolheu você e eu. Aleluia! E ele escolheu eu e você, e é algo mais valioso que Ele tem, é o Espírito Santo. E sabe por que Ele escolheu eu e você? Porque Ele acredita em você. Amém? Por isso que Ele escolheu você. Porque você, nele, amém? Você tem que entender que é nele. Você, nele, é altamente confiável para zelar da presença do Espírito Santo. Amém? Você, nele, você é uma pessoa altamente confiável para zelar da presença. Amém? Então, por mais que sejamos frágeis, somos frágeis humanamente falando, mas quando o Espírito Santo, o poder de Deus e o Espírito Santo habitando em nós, nós vamos ser capazes de fazer coisas que no natural nós não faríamos. Amém? Quando o Espírito Santo, queridos, ele libera essa unção e o poder sobre nós, a nossa carne fica energizada. Fala, energizada. Mas ela é tão frágil. Então, por que ela fica tão energizada? O poder do Espírito Santo que está em nós. Amém? Então, as tarefas difíceis, elas se tornam fáceis. Amém? Fala, tarefas difíceis se tornam fáceis. E sabe, queridos, a gente só consegue entender isso quando a gente depende do Espírito Santo. Quando você depende do Espírito Santo, você sabe que é Ele quem faz. Até para que a glória volte para Ele. Para que a gente não se glorie, como Paulo fala. Paulo nunca se gloriou. Paulo nunca deixou que as pessoas o glorificassem. Para que a glória voltasse para Ele. Então, nós somos frágeis, humanamente falando. Mas com o poder do Espírito Santo, nós fazemos coisas que no natural nós não faríamos. Porque nós dependemos do Espírito Santo. Porque a obra é dEle. Para a glória ser dEle. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Outro ponto importante é que você está selado e garantido pelo Espírito Santo de Deus. Fala, selado. Aleluia. Vamos ler Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. O que Paulo nos diz sobre o selo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Efésios, amém. Glória a Deus. Agora, pois, vocês ouviram Efésios 1, 13 e 14. Amém? Efésios, não é Hebreus não, queridos. Amém. Aleluia. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. 14. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém? Queridos, o Espírito Santo é um selo de garantia. Vocês já viram, hoje em dia, né, quando a gente compra um produto assim, top, né, um produto bom, vocês já viram um negocinho que tinha assim, selo de garantia? Tem assim como se fosse uma fitinha? É um adesivo, né? A gente vê muito isso em colchão. Colchão bom tem selo de garantia. Aí eles falam, olha, aqui o selo de garantia. Tem uns que prometem até 50 anos, mas quanto mais caro, maior a garantia do selo. Tem um selo lá, olha, aqui tem um selo de garantia. Então, todo produto que tem hoje, nos dias de hoje, ele tem um selo, é porque aquele selo garante a qualidade daquele produto, amém? Então, por isso que fala, não, aqui nós temos o selo de garantia. Então, o selo de garantia é a prova de que o produto é bom, de que ele não foi violado, amém? De que ele garante, o fabricante, ele garante o produto com o selo, amém? Aí eu trouxe até aqui uma foto dos selos antigos, amém? Né? Desse selo. Quando a gente assiste séries, né? Séries medievais, né? Eu gosto muito de séries ou filmes medievais. E a gente vê muito, né? Vocês lembram quem gosta de assistir esse filme, quando a gente vê as famílias, elas tinham, os monarcas tinham, a igreja católica tinha esse selo, mas principalmente as pessoas muito ricas, elas tinham um selo. Vocês lembram dos filmes, quando a pessoa ia mandar um documento muito importante? Ela escrevia, dobrava, esse era o selo que era usado. Então, como é que as pessoas selavam uma carta? Tinha cera quente, era uma cera quente, muito quente, já ficava ali naquelas mesas bonitas, né? Eu fico imaginando aqueles filmes, que eu gosto desse tipo de filme. Aí a pessoa com a cera quente, ela pegava ali o selo, aí ela colocava na cera quente e ela selava aquela carta, ela selava aquele documento. E aquele selo garantia, aquele selo intacto garantia que quando aquela carta chegasse e tivesse daquele jeito, a pessoa que recebeu sabia que aquela carta não tinha sido adulterada, que aquela carta não tinha sido aberta, porque era cera, e a cera endurece. Então qualquer pessoa que tentasse violar aquela carta, quebrava. Então quando a pessoa falava, não, isso aqui pode ter sido adulterado. Tentaram tirar o selo. Então o selo, queridos, era uma garantia de que o produto estava impecável. Era uma garantia de que o produto chegaria inteiro. Amém? E aí, antigamente, né, como eu falei, as famílias, os selos também representavam identidade e status das famílias. Então, só famílias muito ricas tinham o selo, geralmente, né? Porque aí a pessoa recebia uma carta, né? Ou um convite. Lembra? A pessoa recebia um convite. Nossa, é da família do conde e tal. Porque tinha o símbolo da família. Todas as famílias, elas tinham o brasão. Acho que é brasão, né, o nome? Isso. Toda família tinha o seu brasão. E o brasão era o quê? Era o que continha no selo. E aí Paulo, ele sempre fazendo analogia, ele nos compara a um selo. Amém? E ele diz, o Espírito é a garantia. Porque selo é garantia. Amém? E ele nos compara ao selo. E é interessante que, como eu falei, os selos prova a garantia do produto. Os selos designavam status e identidade. Pelo selo você sabia qual era a família, né? Pelo brasão que tinha no selo. E os selos também eram usados para delegar autoridade. Fala, delegar autoridade. E aí a gente vê o exemplo de José, do Egito. Nós sabemos a história de José, mas o que aconteceu com José? José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar no Egito, e ele foi preso, injustamente, nós sabemos, mas depois o faraó o libertou, né? Resumir a história, nós já conhecemos, mas só para o fato do que eu quero falar. José, ele foi preso, depois ele foi liberto pelo faraó, por toda a situação que nós já estudamos a história de José, e quando ele foi liberto pelo faraó, ele foi
para a casa de Faraó. E vamos ver o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 41 e 42. O que aconteceu com José? Gênesis 41 e 42. Aleluia. Vou beber água aqui, queridos, enquanto vocês acham. Amém? Gênesis, aleluia, 41 e 42. 42, amém, isso. Olha o que aconteceu com José. Lembra que eu falei? Os selos também eram usados para delegar autoridade. Então o faraó tirou do dedo o seu anel com o selo real. Fala, selo real. Então o faraó tirou do dedo o seu selo real e o pôs no dedo de José. Mandou vesti-lo com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro em seu pescoço. Amém? Então o que aconteceu com José? José foi posto como governador. Abaixo de Faraó só tinha José. Então José, e claro que depois tinha os outros. Mas José, ele era, na sucessão, ele era o segundo mais importante. E aí o que Faraó fez? Ele tirou o anel dele. Vamos supor que isso aqui fosse um selo, né? Ele tirou o anel que designava a autoridade. Porque também os reis, os faraós, eles tinham o brasão no próprio anel. Porque muitas vezes eles não estavam lá no escritório. Então eles pegavam o anel, ele só fazia assim, né? Puf, né? Eles pegavam na cera e carimbava o documento. E a Bíblia diz que Faraó pegou o anel e deu a José. E a autoridade que era de Faraó, agora passou para quem? Fala José. Amém? Então o anel de selar tinha esse selo oficial. E aí José recebeu toda a autoridade para executar o trabalho mais importante. Amém? Então quando eu e você fomos selados pelo Espírito Santo, Deus nos deu autoridade para executar todo o trabalho aqui nessa terra. Porque você tem o selo. Agora você está autorizado por Ele. Porque é o selo dele, é o selo do Espírito Santo. Então você, com o selo do Espírito Santo, você está autorizado, está habilitado, está credenciado, está santificado, você está reconhecido para cumprir o propósito que Deus lhe criou, porque você já foi selado pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia. Você tem a armadura de Deus para defendê-lo. Fala, armadura de Deus. Aleluia. Você tem, queridos, a armadura de Deus para defendê-lo. Vamos ler Efésios, capítulo 3 e versículo 13. Aleluia. Amém? Aleluia. Efésios, capítulo 6, versículo 13. 6. Amém? Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao inimigo no tempo do mal, ou no dia mal, algumas vezes vão dizer dia mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Nós continuamos de pé e firmes, porque nós nos vestimos da armadura de Deus. Amém? É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E é interessante que Paulo, nessa passagem, ele está fazendo mais uma comparação, uma analogia com uma coisa muito familiar dele. Né? Ele estava ali escrevendo e a realidade dele era dos soldados romanos. E aí ele compara a armadura de Deus, que é a palavra de Deus, que é a fé, que é a paz, ele compara a uma armadura de um soldado. Porque assim como um soldado, vou colocar aqui um soldado. Amém? Aleluia. Deixa eu ver se eu passo aqui. Amém. Queridos, assim como um soldado romano, ele estava totalmente equipado. Quando ele estava com a sua armadura, um soldado romano, ele tanto estava preparado para se defender como para atacar. Fala defender e atacar. O soldado romano, quando ele estava com a sua armadura, ele estava pronto, tanto para se defender como para se atacar, para atacar. Então, quando nós, queridos, vestimos, como Paulo diz, a armadura de Deus, nós estamos aptos para nos defender das astutas ciladas de Satanás e para atacar Satanás. Amém? Nós estamos prontos, nós estamos preparados, nós estamos armados.
E é isso que Paulo diz. Nós temos a armadura de Deus. Olha quantas coisas importantes nós estamos vendo aqui, que nós já somos munidos. Que nós já temos. Por isso que não podemos viver como o Luciano trouxe ontem, e ontem de ontem. Nós não estamos no caos, queridos. O mundo está no caos, a gente não. Amém? Porque nós estamos munidos, queridos. Nós somos a luz desse mundo. Então, nós não estamos no caos. Amém? Porque nós temos todos esses aparatos, esses instrumentos que Deus colocou em nós. Amém? Então, enquanto você estiver recorrendo ao Espírito Santo, você vai ser sobrenaturalmente revestido de poder do alto. Revestido do poder do alto, queridos. Eu e você vamos ser. Para quê? Para combater o bom combate da fé. Porque Ele já nos deu. Nós já temos, queridos. Então, quando você pensar que você é fraco, que você não dá conta, lembra, você tem a armadura, vista a armadura de Deus. Porque você se defende e você também ataca. Você tem o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você é uma obra-prima de Deus. Você nasceu do poder de Deus. Essas verdades, elas têm que estar todos os dias na nossa mente. Para que a gente entenda quem de fato nós somos. E façamos aquilo para o qual Deus nos criou para fazer. Não vamos fazer nada na nossa força do nosso braço. Porque de fato, na força do nosso braço, nós vamos ser limitados. E nem queremos, porque senão a glória viria para nós. Mas não, nós vamos fazer tudo para a glória dEle, pelo poder dEle. Porque todas as coisas foram feitas, tudo vem dEle e volta para Ele. Amém? Então eu e você estamos guardados nele. Eu e você temos uma armadura. Agora nós temos que usar essa armadura. Amém? Outra coisa importante. Você tem Jesus como seu intercessor pessoal. Fala, intercessor pessoal. Jesus é o seu intercessor pessoal. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4, versículo 14. E vamos ver o que o autor aos Hebreus fala sobre o nosso intercessor. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote. Quem é o nosso grande sumo sacerdote? Jesus. Quem é nosso grande sumo sacerdote? Jesus. Que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que nós cremos. Queridos, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós todos os dias. Se tem uma pessoa que torce por você, é Jesus. Jesus torce por tudo aquilo que Ele colocou no seu coração para que você realize, para que você consiga dizer sim. Ele torce para que todo dia você diga sim para Ele. Porque Ele quer ver você tendo vitórias e também realizar aquilo que Ele colocou no seu coração. Então Ele é o seu grande intercessor. Ele intercede por você. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele tinha um papel. Ele representava o povo. Ele intercedia pelo povo. Só que hoje nós não precisamos mais do sumo sacerdote humano. Porque nós temos o grande sumo sacerdote, que intercede por nós. E Ele torce por mim e por você. Então, em nenhum instante, você está sozinho. É interessante que o nosso intercessor, Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, Ele conhece todos os desafios que você vai enfrentar. Porque Ele esteve aqui por 33 anos. Ele foi 100% Deus, mas Ele foi 100% homem. Então Ele esteve aqui nessa carne, nessas emoções, nos pensamentos, nas limitações. Jesus comia, dormia, brincava com os amigos dele, com certeza. Ele fazia tudo aquilo que a gente faz. Mas, como diz a palavra, Ele nunca pecou, mas Ele era 100% homem. Então, ele sabia exatamente tudo que eu e você iríamos passar. Porque Ele sentiu na pele, Ele sentiu nessa pele aqui, Ele sentiu fome, Ele sentiu frio, Ele chorou, Ele riu. Então, Ele era dotado de todas essas características humanas, mas nunca pecou. Então, Ele sabe, Jesus sabe. Porque Ele foi tentado por Satanás, então Ele sabe que Satanás vai te tentar para tentar abortar o sonho que Deus colocou no seu coração. Ele sabe que você vai enfrentar momentos de cansaço físico e cansaço mental, cansaço emocional.
Mas Jesus, ele entende cada emoção e tentação da qual você vai enfrentar. E a Bíblia nos diz isso. Lá em Hebreus, ainda continua agora, Hebreus, no capítulo 4 ainda, versículo 15 e 16, o autor aos Hebreus deixa registrado isso aqui para nós, como é que Jesus sabe das nossas fraquezas. Hebreus 15, amém? Vamos ler? Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Amém? Assim, aleluia, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Aleluia, queridos. Essa palavra, ela me conforta muito, porque nem todos os dias nós vamos estar forte. Nem todos os dias nós vamos estar lá em cima. Por quê? Existem as tentações, existem situações. Às vezes é uma situação na família, às vezes é uma situação no trabalho. Porque Jesus falou que nós passaríamos por situações. Então temos situações. Mas a palavra de Deus diz que Ele entende as nossas fraquezas. E é importante a gente entender isso para que a gente o quê? Se achegue a Ele. Mas é se achegar a Ele. Aí tem gente que está fraco, mas não se achega a Ele. Vai se achegar a outras pessoas. E se a outra pessoa estiver tão fraca quanto você, vai os dois ficar no chão. Cuidado. A Bíblia não diz para você se achegar a uma pessoa. E eu não estou falando em nome de Jesus que a gente não precisa de um irmão, precisa de um pastor. Amém? É porque muitas vezes a gente vai procurar conselho em uma pessoa que nem é crente. Nossa, eu estou tão ruim, vou marcar ali um café com a amiga. Queridos, cuidado. Porque se a amiga estiver pior que você, vocês vão ficar pior. Então, a Bíblia diz que quando nós estivermos fracos, quando nós tivermos necessidade, nós podemos nos achegar a Ele com confiança ao trono da graça, porque nós vamos receber o quê? Fala misericórdia. Nós vamos receber misericórdia e nós encontraremos graça para nos ajudar quanto for preciso. Amém? Então nós precisamos nos achar. Está difícil a situação? Está passando por uma coisa que está muito difícil? Você está se sentindo um pouco fraco? Se achegue a Ele, ao seu sumo sacerdote, porque você tem um intercessor. Amém? Você tem um intercessor. Aleluia. Jesus conhece a sua estrutura humana, mas Ele é o seu intercessor. Amém? Glória a Deus. Outro, você tem Deus ao seu lado. Pede para ligar. Estou com calor. Se vocês quiserem ligar aqui, pode ligar. Eu estou com um pouquinho de calor. Amém? Aleluia. Você tem Deus ao seu lado. Amém? Fala, eu tenho Deus ao meu lado. Aleluia. Vamos ler Romanos 8, 31 a 35? Glória a Deus. A gente fica se movimentando, né? Vocês podem estar um pouquinho com frio, mas eu, amém. E olha que eu sou friorenta, todo mundo sabe que eu sou friorenta. Mas amém. Ligar um pouquinho vai ajudar, amém? Você tem Deus ao seu lado. Vamos ler Romanos, capítulo 8, 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dEle. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. 35. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte? O 36. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas ao matadouro. Amém? Queridos, nada. Paulo, quem escreveu isso foi alguém que passou por tudo isso. Ele passou por perseguição, passou por angústia, passou por perseguição, quase morte, a espada. E ele diz que nada podia separar do amor de Deus. Querido, Deus está conosco, nada pode nos separar. Nada porque nós estamos selados, nada porque o Espírito Santo está dentro de nós, nada porque nascemos do poder do Espírito Santo. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Ele está o tempo inteiro conosco. Amém?
Então, a pessoa que escreveu isso, o apóstolo Paulo que escreveu, ele passou por tudo isso. E porque ele passou por tudo isso, ele tinha tanta convicção do propósito que ele tinha que realizar aqui na terra. Ele tinha tanta convicção de que ele falou, nada vai me separar. O poder de Deus está em mim. É Ele que atua em mim. Amém? A graça dele me basta. E eu vou cumprir. Queridos, eu e você vamos cumprir o propósito que Deus colocou no nosso coração. Não vai ser tribulação. Não vai ser dia mau. Não vai ser angústia. Não vai ser tristeza. Não vai ser nada que vai nos separar do amor de Deus. Porque nós não estamos fixados nisso. Nossos olhos estão lá na frente. Nossos olhos estão na nossa casa. Para onde nós vamos voltar? Amém? Porque nós temos para onde voltar, queridos. E nós vamos voltar para casa e vamos levar muitos conosco. Amém? Foi para esse propósito que eu e você nascemos. Amém? Então, diante de todas essas coisas, queridos, que eu trouxe, tem uma coisa. Agora só tem uma coisa que pode nos atrapalhar a viver tudo isso. É a carne. A carne, ela pode te atrapalhar a viver tudo isso. Então, considere sua carne morta para Deus e viva. Considere sua carne morta para o pecado e viva para Deus. Nós precisamos crucificar a carne. O autor diz o seguinte, crucifique sua carne, senão ela crucifica você. Porque a carne, queridos, ela tem que ser crucificada todo dia. Porque carne é carne. Carne não se converte. Fala, carne não se converte. Carne se domina. Fala, carne se domina. Queridos, nós somos mais fortes que a carne. Amém? Porque o poder de Deus está dentro de nós. Porque nós já fomos selados. De nós mesmos a gente não é mais forte, mas nós somos nova criatura. Sabe qual é a grande questão, queridos? É que, mesmo sendo nova criatura, alguns cristãos estão vivendo como se não fosse. Recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, foi selado pelo Espírito Santo, mas não está considerando. Então tem vivido uma vida muito natural. E quanto mais natural a gente vive uma vida, mais a gente considera a carne. E menos a gente considera a vida no Espírito. Menos a gente considera a nossa nova natureza, queridos. Porque a palavra de Deus nos diz que agora nós somos nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás. Amém? Então nós temos que todo dia, na verdade, lidar com a carne. Aí você fala, Ana, todo dia? Todo dia. Ah não, de vez em quando eu lido com ela. Se você lidar só de vez em quando, ela vai dominar. Você tem que lidar com ela todos os dias. Como? Sendo sempre vigilante. Se a gente não for vigilante, sabe o que acontece? Com a carne, essa carne humana, esse corpo aqui, ele vai assumir o comando dos seus pensamentos e automaticamente das suas emoções e vai promover em você, sabe o quê? Preguiça. Fala bem alto, preguiça. Obra da carne. Preguiça é obra da carne. Se a gente não matar essa carne, ela vai promover em nós algo chamado preguiça. E vai roubar a nossa produtividade. Porque, queridos, há tanto que nós temos que fazer. Primeiro pelas nossas vidas, pela nossa família, pela igreja, pelo mundo. Mas se a gente não matar essa carne, nós vamos perder produtividade. E cada vez mais a gente tem visto como que a carne, que as distrações, eu nem estou falando aqui da carne, dos pecados que a própria Bíblia lista. Eu nem estou falando desses pecados mais pesados, vamos dizer assim, porque acho que para Deus nem existe pecado pesado, pecado leve, mas uns pecados que a gente normalmente não comete. Não, se você é cristão, você não vive pecando. Mas eu estou falando dessas coisas, sabe? Porque a palavra de Deus nos diz, Paulo nos diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. E muitas vezes essas coisas que não nos convêm são as coisas da carne que podem nos atrapalhar a viver um processo de produtividade. Então todos os dias nós vamos ter que matar essa carne. E a gente está numa era, nós estamos numa era onde a distração, ela está ao dispor 24 horas. Antigamente, né? Antigamente é o pessoal da década de 70, eu sei que tem muita gente aqui da década de 70, igual eu. 70, 80, ó, quem riu é porque é dessa década. Nós, antigamente, queridos, vocês lembram, eu tenho certeza que vocês lembram, porque os nossos pais era tudo igual nesse ponto. Porque havia uma cultura. Qual era a cultura dos nossos pais? Eu ouvia isso, Gelé ouvia, eu sei que vocês ouviam.
Primeiro a obrigação, depois a diversão. Quem nunca ouviu isso? Só eu? Quem ouvia isso dos pais? Aí, só os setentões, oitentões, os cinquentões. Nós somos cinquentões mais. Queridos, nós crescemos ouvindo isso. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Aí hoje a geração que tem hoje, eu vejo isso muito até no meu trabalho clínico. Jovens com 25, 26 anos dizem que não conseguem estudar para a faculdade porque já acorda o dia jogando. Aí eu até falei para ele, olha, na minha época que você não era nem nascido, era primeiro a obrigação, depois a diversão. Mas hoje está tudo trocado. E era literalmente, a gente tinha que fazer a obrigação. Era cuidar de casa, era estudar. No final da tarde, se desse tempo, a gente se divertia. Que no nosso caso era ir para a rua brincar. Né? Essa era a diversão dos anos 80, viu? Geração que não viveu isso. Então, eu lembro como se fosse hoje. A gente queria fazer um negócio, minha mãe falava, primeiro a obrigação, depois a diversão. E a gente obedecia. Só que hoje, o mundo de hoje, inclusive alguns adultos, queridos, alguns adultos dessa época, agora pensam que tudo na vida é diversão. Não é só a geração de 25 anos, 18, 15, não. Pessoas de 40, de 50 anos, que só querem a diversão. E, queridos, é lícito. Mas se você ficar, hoje está sendo considerado, está sendo chamado, queridos, a geração dopamina. O que é a geração dopamina? A geração que só quer prazer. E hoje todo mundo é o que mais tem se falado. Nós estamos na época da geração dopamina. Tudo é prazer, tudo é prazer. É jogo, é TV por assinatura. É tudo que te distrai. Porque isso gera dopamina. E o corpo gosta de dopamina, mas a dopamina vicia. Uma vida sem disciplina, queridos, é uma vida infrutífera. Uma vida sem disciplina é uma vida infrutífera, porque a gente, eu queria fazer isso, nossa, eu queria fazer isso. Eu queria tanto ler mais a Bíblia, eu queria ler tantos livros no ano, eu queria orar, mas aí as distrações, a carne pode te crucificar se você não crucificar ela. Então, eu e você temos que ter esse entendimento. Aí hoje os jargões é assim, o importante é ser feliz. Se te agrada, faça. E assim, é porque não deu tempo de eu olhar no Instagram, porque tem muito mais frases de efeito, que o pessoal fala, olha aí, é isso mesmo, eu preciso ser feliz, eu preciso ficar bem. E aí a pessoa vai para a dopamina, em busca da dopamina. E dopamina é bom, queridos, mas ela em excesso vicia. E não, então não é bom, não é tão bom. Todas as coisas me são lícitas, mas nem toda me convém. Então a gente tem que achar um equilíbrio entre a diversão e a disciplina. Amém? Porque senão nós não vamos fazer aquilo que Deus propôs. Deus, Ele tem uma carreira grande para você, mas você e eu me incluo. Eu e você não podemos ficar distraídos. E a carne distrai fácil. Cada pessoa tem uma área, com certeza, que é uma área de um ponto onde a carne se distrai. A minha área é uma área que eu estou sempre procurando dominar, que eu gosto de assistir quando eu tenho tempo. Eu gosto de assistir série. Só que faz muito tempo que eu não paro para assistir, porque eu já sei que eu não tenho controle. Eu começo a assistir 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu vejo, eu já assisti. Eu não paro. Aí eu falei, nossa, eu estou até agora de madrugada assistindo. Então, é a minha carne, é a minha fraqueza. Eu confesso. Então, eu tenho que dominar. Então, tem não sei quanto tempo que eu não assisto, porque eu não tenho tempo. E eu faço, não, mas dá um jeito. Mas eu vou deixar de fazer tanta coisa para ficar assistindo série. É carne, queridos. É lícito? É. Mas rouba meu tempo. Rouba minha produtividade. Então, eu tenho que saber até quando que eu posso. Um dia, se eu tiver de férias, não estiver fazendo nada, eu posso me dar esse luxo. É sobre isso, crucificar a carne, queridos, é isso. É você entender, não, eu não vou perder meu tempo, minha noite assistindo isso aqui, não. Eu vou estudar, eu vou ler, eu vou à igreja, eu vou servir, amém? Então, crucifique a sua carne, porque senão ela vai crucificar você. Então, o descanso, ele é importante, amém? Não é que a gente está falando aqui que a gente não tem que descansar, mas até isso tem que ter equilíbrio. Queridos, até o nosso descanso precisa ter equilíbrio. Quando eu estava pensando nessa coisa do equilíbrio, do descanso, quem não lembra na época da pandemia, que ninguém imaginou que ia acontecer o que aconteceu, teve o lockdown. Pelo menos, a gente que estava trabalhando, eu estava trabalhando muito. No meu serviço, todo mundo deu graças a Deus quando falaram, fechou tudo. Mas a gente não tinha noção do que ia acontecer. A gente achou que ia ficar uma semana fechado.
2 semanas. E a gente estava tão cansado que todo mundo achou o máximo ir para casa não fazer nada. Todo mundo, gente. As pessoas mais falam, ai, graças a Deus, ótimo, eu não posso sair para canto nenhum e eu quero ficar quieto aqui. Aí ficou descansando. Aí foi ver série, aí foi fazer nada. Poucas pessoas aproveitaram a pandemia para fazer algo produtivo. A maioria foi se distraindo com outras coisas. E aí, só que o tempo foi passando. Gente, até o muito descanso cansa. Vocês concordam, gente? Chegou uma hora que ninguém aguentava mais ficar sem fazer nada. Ninguém aguentava mais ficar em casa. Ninguém aguentava mais ficar em casa, porque até o muito descanso cansa. Porque é falta de equilíbrio. Então, no início, a gente até ficou assim, pelo menos lá no trabalho, todo mundo falou assim, ainda bem que fechou. Quando a coisa foi se agravando, e a gente ficou não sei quantos meses, quase 1 ano, fechado dentro de uma casa, sem fazer nada. O ócio, isso chama-se ócio. O ócio é essa coisa de não fazer nada. Isso é prejudicial, queridos. É prejudicial para a nossa mente, é prejudicial para o nosso corpo. É prejudicial. Então, isso é carne, ócio é carne. Então, até o descanso, queridos, ele pode ser equilibrado. Amém? Então, mortificar a nossa carne é a gente se submeter o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções ao Espírito Santo. Amém? Vamos ler Colossenses 3 e 5 e Romanos 6 e 11. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 3 e 5 e Romanos 6 e 11. Aleluia. Glória a Deus. Colossenses 3, versículo 5 nos diz: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Faça morrer. Quem é que vai fazer morrer? Fala, eu. Fala mais alto. Professor é assim, né? Fala mais alto para ver se vocês entenderam. Faça morrer, você e eu é que vamos fazer morrer. Deus não vai fazer. Isso é da nossa parte, é autorresponsabilidade. Faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. Romanos 6, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerem-se mortos para o poder do pecado, o poder da carne, queridos, o poder daquilo que quer nos dominar. É bom assistir filme, eu amo assistir filme. Aí o que eu tenho feito para não ficar viciada? Porque essa é a minha fraqueza. Eu não vejo série, eu vejo filme, porque é 1h30 e eu vou embora. Eu termino, ai que ótimo, eu vou embora. É uma forma, estou falando de mim, queridos. Cada um vai ter uma estratégia. Pergunta ao Espírito Santo qual é a estratégia da fraqueza que há na sua carne para você tratar. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Então nós, queridos, precisamos nos considerar mortos para as obras da carne. Para a carne, porque senão ela vai te levar para a preguiça. E ela vai tirar a nossa produtividade. E como, queridos, você pode considerar a morte da sua carne? Está lá em Colossenses, mas não precisa botar o versículo, deixa só isso aí. Mas isso aí que eu tirei está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo de 1 a 3. Como que eu posso considerar a morte da minha carne? Revestindo, eu e você, revestindo da sua nova natureza. Fala, eu sou filho de Deus. Queridos, você foi comprado, você é obra-prima, você foi selado. Não vamos ficar perdendo nosso tempo, irmãos, com besteira, em nome de Jesus. Nós somos valiosos demais, nós somos caros. Nós nascemos para um propósito. Então, você tem que entender que hoje você é filho de Deus, há uma nova natureza. E essa natureza precisa prevalecer sobre a velha natureza. Mantendo os olhos fixos na realidade do alto. É assim que você mata a sua carne, que crucifica a sua carne. Mantenha os olhos fixos na realidade do alto. Tivemos aqui numa conferência escatológica maravilhosa, com os olhos fixos aonde, queridos? No alto. No alto, queridos, porque é para lá que nós vamos. Mas enquanto nós não formos, temos uma obra a realizar aqui. Amém? Mantendo os olhos fixos na realidade do alto. Pensando nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Essa é uma forma de nós matarmos a nossa carne. Entendendo que a sua vida está escondida onde? Fala, Cristo.
A sua vida, querida, ela está escondida em Cristo. Então, mortificar a sua carne é você submeter o seu corpo, a sua mente, as suas emoções ao Espírito Santo. Porque essa, queridos, é a única maneira de eu e você realizarmos aquilo para o qual nós nascemos. Nós nascemos com um propósito, mas a única coisa que pode atrapalhar é a gente mesmo, se a gente não matar a carne. Porque Deus não. Porque Deus, vocês viram que tudo que Deus tinha para fazer, para mim, para você, Ele já fez? Ele já fez. Agora, nós mesmos não podemos impedir a obra e o propósito de Deus na nossa vida, porque não queremos ou não damos conta. Nós damos conta de crucificar a carne, sim. Nós temos o fruto do Espírito, nós temos o poder, nós temos a graça, amém? Então, à medida que nós começamos a declarar a verdade da palavra de Deus e a recorrer ao poder que opera em nós, e através de nós vamos começar a ver resultados sobrenaturais na nossa vida e por meio da nossa vida. À medida que nós vamos declarando a palavra e entendendo esse poder que está em nós. Mas o meu coração e o seu coração precisa estar disposto. Amém? O pessoal do louvor pode estar subindo. O meu coração e o seu coração, querido, precisa estar disposto. Quando o meu coração e o seu coração estiver disposto, nós vamos nesse caminho de disposição, de entendimento, de identidade, de entender quem nós somos em Deus, não o que nós somos para o mundo. Queridos, não importa mais o que você é para o mundo. O que você era para o mundo ou para as pessoas ficou para trás, você é nova criatura. Agora o que importa é o que você é para Deus. E é nessa nova realidade que você vai viver. Então, enquanto nós estivermos consciente, ajustando a nossa mente para a nova realidade, para essa realidade que está na palavra de Deus, que é para mim, que é promessa para mim e para você, nós vamos ser usados por Deus. Nós vamos conseguir dizer sim para Deus. Nós vamos conseguir dizer sim para o propósito para o qual nós nascemos. Porque todos nós nascemos para um propósito. Amém, queridos? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. Aleluia.